Uma pessoa entrou em contato com um livro chamado Curar é Simples. E ali encontrou referências à cura cósmica e à magia. E está perguntando se nós podemos ampliar um pouco este assunto. Quando nós encontramos conscientemente, quando nós mergulhamos na nossa própria essência interna, nós passamos a viver em cura. Porque a cura, no sentido amplo, no sentido verdadeiro, a cura não é só cura de doenças. Cura de doenças é outro plano, é outro nível. A cura espiritual, a cura interna, a cura cósmica, é você estar bem consciente na sua própria essência. Aí você está curado. Isto é, aí você não está mais dividido, você não está mais separado, você está curado, você está com tudo resolvido. Isto é o que diz curar é simples. É simples porque não depende de médico, não depende de nada. Depende de você estar lá realmente na sua essência interna, lá no seu centro, isto é, ali você está inteiro. Então, a cura é esse ajuste, é essa harmonização entre a matéria externa, entre a nossa consciência externa e a interna, e o ser. Isto é que é cura. E como a nossa parte externa é mais material, é mais mental, é mais emocional, então é mais densa, este ajuste desta realidade externa à interna é isso que é o processo de cura. Agora, a magia não tem muito a ver com isto. A magia é uma ciência que permite que o homem se comunique com potências, com forças supranaturais, com forças além da situação humana dele. E esta ciência da magia, além de permitir a comunicação do homem com estas forças superiores, com estas forças supranaturais, nem sempre são superiores, não são forças naturais com as quais a gente aprende a lidar. Como também a essa ciência concede ao homem, ensina o homem a forma de dirigir, a forma de conduzir estas forças. E isto é uma faca de dois gumes, porque se a pessoa está preparada para esta ciência de dominar estas forças, de controlar estas forças, de chegar a estas forças não naturais, se a pessoa está preparada para isto, então ele se torna um mago que pode colaborar no processo evolutivo, na obra de Deus. Mas isto é uma faca de dois gumes, porque nem sempre as pessoas que aprendem esta ciência se colocam abaixo de Deus. E nem sempre estas pessoas que aprendem esta ciência usam esses conhecimentos de uma forma altruísta, de uma forma desinteressada e só pensando na evolução. Mas muitos que aprendem esta ciência, ou que são aprendizes desta ciência, são tentados a usar esses poderes, essas possibilidades, em proveito próprio, em benefício próprio, e muitas vezes até visando coisas materiais. Então, isto é uma faca de dois gumes, isto é um assunto muito delicado. Entre aqueles que aprenderam a fazer magia, a controlar, a dirigir, a lidar com estas forças, existem aqueles que fazem um uso disto sem pensar em si, dentro de um plano evolutivo e a serviço de um plano evolutivo. Esses que fazem isto são chamados de magos brancos. Quem faz isto em benefício próprio, ou quem faz isto visando coisas materiais, ou quem faz isto para fazer o mal ou para tirar proveito,
é chamado de mago negro. E aqueles que misturam estas duas coisas, porque vocês sabem, não é como é a humanidade no quarto raio. Ela tem sempre o pé em duas canoas. Então esses que usam essas coisas com o pé em duas canoas são chamados os magos cinzentos. Se a pessoa na realidade está fazendo magia negra e pensa que está fazendo magia branca, é porque ela não tem uma mente desenvolvida. É porque ela tem uma mente primária rudimentar, que não sabe distinguir entre uma coisa e outra. Porque esses limites são bem claros e as regras também são bem diferentes. De forma só não vê quem não quer, se um está fazendo uma ou outra forma de magia. Em geral, se você está procurando dominar o outro, ter autoridade sobre o outro, se você está querendo possuir o outro, se você está querendo coisas para si, se você está amando o outro porque você sente. Isso tudo é magia negra. Não tem o que errar aí. Não tem o que confundir. Agora, se você está neste movimento evolutivo, esquecida de si, sem esperar resultados, mas fazendo tudo por amor, fazendo tudo na entrega para o único, aí também não tem o que errar. Agora, na natureza humana, nunca a gente pode estar seguro. Por mais que você esteja vigilante, você deve estar sempre indagando, sempre perguntando se é isto mesmo. Mas não essa pergunta só por fazer, só por disciplina, querendo realmente saber a resposta. Porque às vezes nós perguntamos as coisas para o eu interno e o eu interno sabe muito bem que nós não estamos querendo saber a verdade. Então ele já não responde, ou não responde muito claramente. Para a gente não ficar em débito de ter sabido e não ter feito. Então ele prefere não responder. Então há muitos casos assim, em que a gente pergunta, a gente indaga e não tem resposta. Mas aí se a gente não tem resposta, é prudente a gente não agir e aguardar a resposta. Porque a resposta vem, de alguma maneira. Às vezes não vem da forma como a gente pensa, da forma como a gente espera, mas ela sempre vem. A paciência é a joia da coroa, porque a paciência testemunha a aproximação do infinito. A pessoa leu isto no yoga, no Agni Yoga. O que é chamado de coroa são as qualidades que o indivíduo vai desenvolvendo. À medida que ele vai desenvolvendo certas qualidades e vivendo aquelas qualidades, é como se aquilo fosse formando uma coroa. E o yoga diz que a paciência é a joia desta coroa, porque ela testemunha a aproximação do infinito. Isto é, nós podemos ter muitas qualidades, mas essas qualidades, elas dizem respeito a certos níveis de consciência. A paciência pertence a um dos níveis mais elevados. A paciência corresponde ao nosso contato com o infinito. E nós só podemos ter realmente uma paciência desenvolvida à medida que fazemos contato com o infinito, à medida que vamos nos sentindo no infinito. É só ali que a gente vai receber paciência. Quer dizer, é uma palavra muito inadequada, porque chamar o infinito de paciente é colocar o infinito num plano muito baixo. Mas é isto que quer dizer. Então, esta paciência a gente não deve pretender adquirir aqui na Terra. A paciência não está nos corpos. Os corpos não têm paciência e a Terra não é um planeta onde esta qualidade seja tão importante quanto outras. A paciência, isto que a gente entende por paciência, é uma qualidade do infinito. E vocês veem que o infinito espera eternamente que a gente resolva fazer as coisas, que a gente se desenvolva, que a gente queira. O infinito está aí. O infinito não se altera.
Nós podemos fazer o que quisermos, podemos agir como quisermos, que temos o livre-arbítrio. Isto não fere o infinito. O nosso livre-arbítrio não atinge o infinito. O infinito é isto, imutável. E a paciência pertence a isto. A paciência pertence a este nível. Principalmente quando se trabalha a consciência, nós precisamos desta qualidade infinita. Porque a consciência não vai depressa. A consciência é perfeita no seu funcionamento, na sua natureza, e a consciência segue o ritmo correto. Então, o desenvolvimento da nossa consciência vai no ritmo correto para nós. Não adianta ser impaciente quando você está fazendo a sua busca. Porque a consciência não vai mais depressa só porque você está querendo. A consciência é perfeita e sábia. A consciência vai desenvolvendo em você, vai te dando desenvolvimento à medida que você vai podendo receber aquele desenvolvimento. À medida que você vai estando em condições de usar aquele desenvolvimento e de ser desenvolvido. Porque há muitos seres que não devem ser muito desenvolvidos ainda. Porque com certas tendências que eles têm, se eles fossem desenvolvidos em consciência, eles ficariam muito mais responsabilizados pelo que fazem. Então vocês veem que quase todo mundo come carne. Imagine se essas pessoas tivessem a consciência desenvolvida. Como elas se veriam? Então não pode mesmo desenvolver mais que um tanto, porque senão a pessoa depois fica incompatível com uma série de coisas com as quais ela ainda tem que lidar. Então precisa ter paciência. E aqueles que vão desenvolvendo a consciência devem ir ficando cada vez mais pacientes, porque senão na realidade não estão desenvolvendo não. Estão criando coisas mentais a respeito do desenvolvimento, mas não estão desenvolvendo, porque se é desenvolvido, é paciente. E se está desenvolvendo, está se tornando paciente. E paciente não quer dizer tolerante. Quer dizer estar nesse ritmo do infinito que inclui tudo. O infinito não tem pressa nenhuma e não é impaciente, porque ele inclui tudo. E para o infinito tanto faz que você leve mais ou menos tempo para fazer as coisas, porque esta história de tempo quer dizer que você está aqui com a consciência focalizada em um nível do infinito que é dos mais densos. Então o infinito, por ser ele, não tem pressa. E se a gente olha para o infinito, se a gente aspira ao infinito, se a gente imagina o infinito, a gente vai ficando paciente, porque é uma das primeiras qualidades que ele vai nos passando. Então não pretenda ficar paciente ficando aqui em atrito com detalhes. E também não espere que os detalhes sejam como você quer para você ficar paciente. Se você quer ficar paciente, você focalize o infinito. Você olhe para o alto, olhe para cima, olhe para dentro, lá onde o mar é bem escuro, tem mar mais escuro do que verde, você olha para lá e aí você vai recebendo esta graça da paciência. E no livro Bases do Mundo Ardente, que é o livro deste mês, na página 143, tem uma experiência datada de 9 de novembro, porque aqui tem uma agenda e cada dia se faz uma experiência. E eu vou ler isto que acho que vai ser bom para nós todos. Fechei um pouco os olhos e interiorizei-me, deixando a mente limpa, sem sequer a imagem do círculo, porque estava trabalhando o círculo. Abria-me para perceber a melhor maneira de lidar com este mundo humano, que esmaga o potencial superior da vida. E decididamente voltei-me para a essência desse potencial. Vi então internamente uma casa muito grande, com extensa área verde em volta dela. Era um quadro harmonioso. No entanto, ressaltava o porão da casa, que parecia
não ser necessário e destoava de todo o restante da casa. Embora estivesse sendo feito certo esforço para manter a casa limpa e higienizada, aquela parte da casa, o porão, por sua condição própria, não podia refletir a luminosidade que no andar superior tentava instalar-se. Várias escadas levavam a este porão e vinham-me sinalizações internas sobre o modo de lidar com ele e com o resto da casa. Primeiro, o trabalho principal não é o de limpar o porão, mas sim o de fechar o acesso a ele e nós permanecermos no andar superior. Segundo, aproxima-se o momento em que toda a habitação passará por mudanças, por atualizações. E nesse momento, poderes superiores executarão uma obra renovadora na casa, criando uma expressão na qual não haverá mais porões. Tá certo? Então nós não precisamos mexer com os porões nossos, porque se nós estivermos alinhados com níveis superiores, a um certo momento há uma atualização no nosso ser, que não é feita por nós. Essa atualização acontece. E nessa atualização desaparecem os porões. E aí diz aqui no final desta experiência: instalou-se em mim uma serenidade capaz de dissolver a exigência de ver tudo caminhar conforme o que supomos ser correto. Porque a gente supõe, né, que uma coisa é correta e que a outra não é. E a gente tem que aprender a lidar com isto e tem que aprender a ficar sereno diante de todas as coisas. Porque nós não sabemos, na realidade, a razão da existência das coisas. Então trata-se realmente de ficar sereno. Eu acho que isto, combinado com a paciência, vai resolver bem o nosso momento atual.